Fala, verdurinha, beleza? Semana começando, Caterva trazendo um debate para vocês. Privilégio. Privilégio é o tema do vídeo de hoje, inspirado numa enquete que nós colocamos lá no Twitter e no Instagram para votar o quê? Se privilégios devem ser combatidos, sim ou não. E a maioria dos votantes votaram lá, 97% votaram que privilégios devem ser combatidos, sim. Mas parece que rola uma confusão muito grande sobre o conceito desse termo. Então fica aqui com a gente até o final do vídeo e ajuda a gente a entender melhor. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar principalmente nesse vídeo que a gente quer saber qual é a opinião de vocês sobre o debate que a gente vai fazer hoje. Para a gente entender melhor sobre o vídeo de hoje, a gente primeiro precisa ter duas coisas em mente. Vamos lá. Primeira coisa é que privilégios devem ser combatidos? Sim, claro. E a segunda é que em nenhum momento aqui a gente vai negar que existe sim uma hierarquia socialmente construída que acaba beneficiando certos grupos sociais. Muitos desses grupos saem na vantagem de corrida por melhores empregos, melhores oportunidades, por conta de sua cor, sua orientação sexual ou até religiosa. Privilégio é a palavra do momento. Acho que junto com cancelamento elas duas ali andam coladinhas. E aquela coisa, chegou até a situação de se você tem um prato de comida na sua mesa, você é privilegiado? Sim. Se tornou meme em muitos casos também. O conceito de privilégio ele já tem uma ampla análise historiográfica sobre ele. É um conceito que vem desde lá da Idade Média para apontar que as elites, as classes mais abastadas, ou seja, no caso o clero e a nobreza, naquele momento tinham privilégios. E isso você houve uma transformação social, as revoluções burguesas e por aí uma outra classe chegou ao poder e essa outra classe se usou do aparato estatal para o quê? Para manter os seus privilégios. Então os privilégios inicialmente estão onde? Nas elites, principalmente onde? Na classe burguesa, na classe empresarial. O conceito designa aqueles que estão no topo da hierarquia sociopolítica. Estando no topo dessa hierarquia, permite o quê? Que você não tenha direitos, que você tenha privilégios e principalmente esteja o quê? Acima das leis. Esse exemplo aqui, a população pobre, na sua maioria negra, quando ela é abordada por um policial. A gente não precisa dizer aqui o que acontece, né? A gente já sabe, já cansou de ver a falta de direitos e abusos que é cometido com essa parcela da população. Crimes cometidos, enormes, né? São verdadeiros crimes, são aberrações. Esse grupo não tem nenhum direito garantido. No outro caso, imagine a classe média. Quando alguém da classe média é abordado pela polícia, minimamente ali você tem seus direitos respeitados, você é abordado como manda ali o protocolo. Esse grupo é o quê? Tem os seus direitos garantidos. E agora surge um conflito. Se vocês mesmos responderam na pesquisa que os privilégios devem ser combatidos, a maioria respondeu que sim, então a classe que tem os seus direitos garantidos, ela é chamada de privilegiada. Então, para ela não ser mais privilegiada, ela teria que apanhar e ser abusada também? Não ser agredido pela polícia não é um privilégio, é um direito. E o que nós temos que lutar é para que todos tenham o mesmo direito. E talvez nessa parte comece a confusão na cabeça dos verdurinhas de esquerda, que a esquerda também tem verdurinha. A gente em nenhum momento está falando que essa galera aí tem os mesmos direitos. A gente está afirmando que eles não têm direitos. E justamente eles deveriam ter os direitos. Me desculpe repetir, mas eu sei que a cabeça dos verdurinhas de esquerda também tem muita confusão. Porque entra em algumas áreas sensíveis que eles fecham os olhos, também não querem escutarem um pouco. E entrando no que nós acreditamos que venha a ser privilégio, aonde está a classe privilegiada, assista esse vídeo aí. Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara! Não pisa na minha calçada! Você é um lixo, seu merda! Marinho, vem pra cá agora! Traz o segurança pública, traz o secretário que você tem que trazer e leva esse pra casa do esse PM de merda do porque você é um bosta, você é um merda de um PM que é R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano. E aí, sobe aqui. Quero ver se você é macho subir aqui. Isso é privilégio. Exatamente. Isso é estar acima das leis. É o cara vir abordar você e você ofender, desrespeitar todas as leis que existem para manter o seu status quo. Isso é privilégio. Ser privilegiado é estar acima da lei. O resto é toda uma confusão que está ocorrendo dentro da classe trabalhadora. Vamos pegar um exemplo muito claro. Sabe aquele papinho de bolsominion? A mulher não é obrigada a servir, nem o homem é obrigado. Então, nessa lógica, a mulher seria o quê? Todo Privilegiada. mundo tem que Todo mundo tem que servir. A solução é essa. Todo mundo tem que servir para acabar com os privilégios. Não, verdurinha. Não. O correto seria o seguinte. Tanto homens
como mulheres, não serem obrigadas a servir, terem o direito de servirem caso queiram ou não. Seria isso a solução, e não obrigar mulheres a também serem o quê? Obrigadas a servir no serviço militar. Um discurso que rola muito também é dizer que servidor público é privilegiado, que não sei o que é lá, que tem muito direito, que não presta serviço direito. Sabe o cara que mais fala que servidor público tem muito privilégio? É esse cara aí. Dá um aumento de salários para funcionário público, tem estabilidade, é a fábrica de privilégios a que eu me referi. Nos salários são muito acima da economia, nos privilégios previdenciários. Então, quando você olha para o lado e se vê um Bolsonaro e um Paulo Guedes, você aponta o dedo repetindo, reforçando o discurso desses dois, alguma coisa aí não está muito certa, né? Existem privilégios no serviço público, sim. Existem, mas no alto escalão. Dos políticos, dos juízes, militares de alta patente, esses têm privilégios pra caramba. Ou seja, nas elites. Assim também como os empresários, que a gente não pode esquecer. Esses têm privilégios demais e todos garantidos. Ninguém mexe nos privilégios desses caras. Nós fizemos um vídeo sobre a reforma administrativa explicando essa lógica de combate aos privilégios que o Paulo Guedes tanto fala, e a gente mostra quem é privilegiado e quem não é privilegiado dentro do serviço público. Saudade da época, né? Que todo mundo sabia que banqueiro era privilegiado. Hoje em dia a população está falando o quê? Que o bancário é o privilegiado. E se for bancário do serviço público, esse é mais privilegiado ainda. O professor de escola particular, o professor de escola pública é privilegiado. Galera, é só você lembrar tanto da reforma trabalhista do Temer, como da reforma da Previdência do Bolsonaro. Qual era o papo o tempo inteiro? Vamos combater os privilégios, vamos tirar de quem tem mais, não sei o que. É a mesma coisa na reforma administrativa. Os políticos locais, os prefeitos das cidades, quando querem tirar direito dos servidores públicos, eles falam a mesma coisa. E aí a população, no geral, faz o quê? Compra essa ideia. Esse discurso indiscriminado da palavra privilégio causa uma verdadeira confusão na classe trabalhadora e nivela a discussão por baixo e sempre para baixo. Fica aquela disputinha de quem é mais e você acaba confundindo. Então, se você é um pouco menos do que eu, você é um privilegiado. E fica essa discussãozinha baixa, relativizando tudo o tempo todo. Aí vem o verdurinho. Mas isso cabe na Europa. Aqui no Brasil, colonial, uma estrutura hierárquica colonial não cabe. Realmente, os estúdios do Caterva é lá na Suíça, não é aqui em Duque de Caxias não, aqui é só uma filial. Nós falamos do Brasil com olhos brasileiros e falamos para o Brasil. Vamos pegar um exemplo. Falar de Brasil, um país com milhões e milhões de desempregados, milhões de pessoas vivendo às custas do auxílio emergencial do governo. Nesse caso, então, ter um emprego seria um privilégio? Porque eu vi essa frase de uma pessoa. O cara estava desempregado e ele falou assim, não, mas pô, eu tô desempregado, eu tô muito mais ferrado que você. Ter um emprego aí é pra você um privilégio, pô. É um discurso neoliberal, claramente embebedado pelo neoliberalismo, que justifica o quê? O subemprego, por exemplo. E aí é que gera uma puta de uma bola de neve, porque o cara que tem um bom emprego, ele é privilegiado em relação ao cara que tem um emprego mais ou menos, meio ruinzinho, mas que é privilegiado daquele cara que tem um subemprego, que tem que dar graças a Deus porque ele é privilegiado em relação ao cara que está desempregado, porque daí fica sempre nisso, um é um pouco mais privilegiado do que o outro, ou você é um pouco mais privilegiado do que eu nessa área e eu sou mais privilegiado que você nessa outra área. E o que isso contribui? Isso ajuda em que a classe? O que ajuda? O que essa coisa de acusação de privilégio um pro outro tá fazendo avançar nas lutas sociais, seja de qual grupo for? Pausa. De novo, vamos reiterar que a gente não nega a existência de uma hierarquia, não nega a existência de diversas vantagens de pessoas que vão sair na frente, como nós, por exemplo, eu saí na frente na corrida de muita gente por causa da estrutura social que eu sou inserido. A gente não tá negando isso, mas a gente faz questão de reiterar porque o Verdurinha, ele perde o foco, ele acaba criando uns devaneios na cabeça, ele não escuta o que foi falado e seleciona frases para poder o quê? Atacar essas pequenas frases soltas que foram colocadas. Ficar nessa acusação de um é mais privilegiado do que o outro nada mais é do que o senso comum que está prevalecendo na sociedade. E o senso comum é o quê? Uma coisa que a elite impôs para as classes menos abastadas. As elites ditam qual é o rumo do pensamento. O senso comum normalmente é isso. É a elite falando assim, ó, você tem que pensar dessa maneira. E para que essa estratégia? O Paulo Guedes faz o tempo inteiro, cara. Dividir e conquistar. Quando você acusa partes da sociedade ali de
serem privilegiadas, sendo que você é o real privilegiado, você está fragmentando, você está criando conflitos internos naquela classe para justamente o quê? Passar a boiada. A boiada lá do Salles, a boiada do Guedes colocar uma granada no bolso do servidor, é por aí. E você fica lá, um apontando o dedo pro outro, você é mais privilegiado que eu sou mais privilegiado que você, não sei o que lá, não sei o que lá. E a boiada tá passando. No final dessa disputa, quem vai se beneficiar? As elites, como sempre. E mais uma vez, entrando no pensamento neoliberal, existe uma competição para alcançar privilégios. Não, eu preciso de crescer, aí entra naquela lógica da meritocracia que está encaixada com a lógica do privilégio também, porque alcança privilégio quem merece normalmente são as elites, e aí entra aquele papo lá, o filho do empresário que trabalhou na empresa do pai se tornou o CEO por mérito. Então ele é um privilegiado hoje porque ele mereceu. Cuidado, privilégio é coisa de elite, não é coisa da classe trabalhadora. Rever o uso indiscriminado desse termo privilégio, no nosso ver, é essencial para a classe trabalhadora conseguir se unir, se enxergar enquanto classe. Até porque isso atrapalha muito a comunicação entre a classe trabalhadora e causa muitos desentendimentos. Imagina, você chega para um cara que ganha uns 4 salários mínimos. Pô, esse cara ganha bem, esse cara é privilegiado, eu ganho um salário só, tu chega para ele, pô, irmão, tu é mó privilegiado, tu ganha 4 salários, eu ganho um só. Cara, no mínimo, ele vai mandar o bife. E é só nos unindo para tirar alguns privilégios das elites a gente vai poder garantir direitos básicos para todos. E garantir aqui direitos básicos para grupos sociais pauperizados, menos abastados, é sim um caminho para diminuir as desigualdades. Ou seja, um dos caminhos. Não é necessariamente a receita do bolo, mas pode ser um dos caminhos. Depois desse resumo, desse debate aqui legal, veio verdurinha de esquerda. Hoje a gente está batendo verdurinha de esquerda. Isso, né? Progressistinha. O progressistinha, identitário, ele vai falar... vocês estão falando isso porque vocês são privilegiados. É aquela história mesmo, velha história, né? Ataca o carteiro para não precisar ler a carta. Galera, esse debate para nós é novo, isso veio de uma inspiração a partir de uma live que nós fizemos com a Lara Sabino no canal Bela Tchau na semana passada, e ela levantou uma bola sobre essa questão de privilégio e a gente começou a debater muito sobre isso e nos propusemos a fazer um debate aberto, público com vocês. Por isso que é interessante o quê? Que vocês comentem nesse vídeo, até porque você possa contribuir nesse debate. A gente quer avançar nesse debate, a gente quer avançar de soluções para a classe trabalhadora, soluções para os nossos problemas sociais. Entender melhor um conceito como de privilégio é dar mais clareza, é usar uma lupa que possa nos ajudar a interpretar melhor a sociedade. Interpretando melhor a sociedade, aí sim a gente pode transformá-la. Se a gente não interpretar bem a sociedade, a gente não vai transformá-la. Rapaziada, como a gente vem anunciando que vai trabalhar com debates políticos nesse período de eleição, quarta-feira agora tem uma live muito maneira com o Caio Andrade. Ele é candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, capital, pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. Não perca quarta-feira, 8 horas, com Caio Andrade. É o Caterva.